Olá, vamos fazer uma oração para iniciar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos reunidos mesmo à distância para estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos Teu Espírito a nos ensinar, seja o nosso professor, e que aquele Espírito de verdade que nos fará aprender, nos ensinará o que nós precisamos saber, venha estar conosco, conforme a Tua promessa. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais dará o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Então, Senhor, suplicamos o cumprimento dessa promessa e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A promessa está em Lucas 11:13. Mas hoje, no caso, vamos continuar o estudo de Provérbios, capítulo 6. O verso agora 20. Nós já terminamos o verso 19. Então, Provérbios 6:20. Vou achar aqui. Vamos estudar a primeira parte dele, que ele envolve alguns termos bem amplos. Provérbios 6:20, nós lemos assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Então, quando nós analisamos ali, devemos guardar o mandamento do pai. Nós, como filhos de Deus, precisamos guardar o quê? O mandamento de nosso pai. Esses próximos estudos estarão baseados na palavra guardar e na palavra mandamento. Hoje vamos nos concentrar mais na palavra guardar. Primeiro texto que vamos ver aqui nessa palavra de guardar, que é a concordância Strong H5341, H5341, que é Natser, guardar. Deuteronômio, capítulo 32, vamos ver lá. Quinto livro da Bíblia, capítulo Deuteronômio 32, né? Deuteronômio, capítulo 32, o verso 10, na verdade. Achou-o numa terra deserta, no caso se referindo a Deus, para com Jacó, Israel, né, o povo de Israel. Achou-o numa terra deserta, e num ermo solitário cheio de uivos, cercou-o, instruiu-o e guardou-o como a menina do seu olho. Veja só, Deus guardou o povo como a menina do seu olho, o povo de Israel. E aí, quando nós vemos no contexto aqui, Provérbios 7, verso 2, veja só. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. O cuidado que Deus teve com o povo de Israel e que Deus tem para conosco, Ele pede para que tenhamos com a sua lei. Veja só, Deus não nos pede para fazer algo que Ele não faz, algo que Ele não que isso é para vocês. Não, Ele nos dá o exemplo, Ele vai à frente e Ele nos capacita, nos auxilia. Salmo 25, verso 10, vamos lá. Salmo 25, 10. Nós lemos assim: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então, se os caminhos de Deus, nós quisermos ter prazer neles, nos sentir misericórdia e a verdade, então nós precisamos o quê? Guardar a sua aliança e os seus testemunhos. Enquanto nós não guardarmos no íntimo do nosso coração, próximo como a menina dos olhos ser algo precioso, valorizarmos e termos muito cuidado por não permitir que nada contamine ou machuque ou faça algum dano, nós não vamos sentir prazer nos caminhos do Senhor. Não vamos ser de misericórdia, nós vamos ser de dor, de sacrifício, de tristeza. E isso não é verdade. Os caminhos de Deus são caminhos de alegria. Em meio aos problemas e perseguições que virão, mas é de paz, porque Deus protege os seus escolhidos, os seus santos. E todos são chamados para se tornarem escolhidos, mas nem todos aceitam esse chamado, infelizmente. Vamos continuar aqui. Salmo, agora ainda 25, verso 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto eu espero em ti. Veja só, está falando para guardar que a sinceridade e a retidão me guardem, né, porquanto eu espero em ti. Se nós guardamos a lei de Deus, os caminhos de Deus são de sinceridade, e a sinceridade e a retidão nos guardam.
Deus nos guarda. Então, esses elementos, eles vão nos proteger, Deus nos protege, e essas características vão nos proteger de muitos males, especialmente espirituais, males eternos, de consequências de morte eterna. Continuando agora para o Salmo 31, 23. Nós lemos assim: Amai ao Senhor, vós todos os que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Veja só, Deus guarda os fiéis, é Ele que protege. É a mesma palavra aqui no original. 32, verso 7 agora. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos e livramento. Então veja só, tu me preservas, essa palavra preservas é guarda no original, né? Tu me guardas, tu me preservas da angústia. Então Deus, ele faz isso, mesmo que a situação seja muito angustiante, nós podemos estar sem angústia. E é pela fé que nós conseguimos isso. Quando a fé deixa de crer, de segurar, de acreditar e se apropriar das promessas de Deus, aí a gente começa a se sentir angustiado, perturbado. E quando o eu está vivo, o eu não gosta disso. O eu sofre, o eu. Misericórdia, que deixemos o eu de lado. Salmo 40, verso 11. Vamos ler aqui. Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus é a verdade. E aqui está dizendo: guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. Então, Jesus é que nos guarda, a benignidade de Deus, a verdade de Deus nos guarda, que é Jesus. E a benignidade. Tito, vamos ver lá, Tito capítulo... antes de Hebreus ali, Tito, Filemão, daí vem Hebreus. Timóteo, depois de 2 Timóteo vem Tito. Então, Tito capítulo 3, o verso 4. Então, Tito 3:4. Mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens. Então, o nosso Salvador é o que? A benignidade de Deus. E também é o amor de Deus. E aí o verso 6 diz que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso Salvador é Jesus Cristo. O texto diz aqui claramente no verso 6. E Cristo é chamado de a benignidade de Deus. Então, quando nós lemos lá em Salmo, capítulo 30 no capítulo 40, verso 11, guarde-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade. É Jesus que nos guarda. Veja só que incrível isso. E Jesus é Deus. Recebe as mesmas funções, os mesmos nomes em diversas situações. Então, Jesus, claro, eles têm funções distintas, mas tem algumas que são em comum. Salmo 119 agora, verso 2, depois do 33 e 34. Salmo 119, verso 2. Nós lemos assim: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Guardar os testemunhos de Deus, a mesma característica. Os testemunhos é tudo que Deus já falou em todas as épocas da história. E que Deus dá evidência também de saber que é Ele que falou, e não o espírito diverso. E Salmo 119, 33 e 34 agora. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-los-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Observá-la-ei de todo o meu coração. Então nós precisamos de entendimento para poder guardar a lei de Deus. E entendimento é quê? Quem é o entendimento? Jesus. Provérbios capítulo 8. Deixa ainda marcado aqui em Salmos que a gente vai voltar. Provérbios capítulo 8. Falando sobre a sabedoria, que nós já vimos, que a sabedoria é Jesus, em diversos estudos, mas caso alguém ainda não tenha visto, confira lá 1 Coríntios 1, 24 e 1 Coríntios 1, 30, 1, 24 e 30, especialmente o 24, diz que Jesus Cristo é a sabedoria, Cristo, né, sabedoria de Deus, e poder de Deus. Então, Cristo, sabedoria de Deus, e aqui Cristo é sabedoria, né, o verso 12, eu, a sabedoria, habito com a prudência, acho conhecimento nos conselhos. E aí o verso 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então, Jesus é o entendimento. E aí quando, em Salmos,
O verso 119, 34, dá-me entendimento, ou seja, dá-me Cristo Jesus, e guardarei a tua lei. É a presença de Cristo em nós que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria. E aí, então, nós podemos guardar a lei de Deus, de colocá-la próximo, considerá-la como algo muito precioso, e ela vai ser uma menina do olho, vai ser algo muito importante, e não só, a função é única, vai receber os raios da luz solar. Nós precisamos da menina do olho, que é a pupila, íntegra, funcionante, para receber a luz e poder enxergar, espiritualmente falando. Então, por isso que aqui o símbolo é perfeito. Precisamos disso. E guardá-la, colocá-la no local mais digno de honra, assim, na cabeça, né? E verso 100 agora, Salmo 119, verso 100. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Porque nós guardamos os preceitos de Deus, é que nós temos mais entendimento, entendemos mais. Então, as pessoas estudadas, pessoas mais idosas e tal, se elas não têm o temor do Senhor, não têm a Cristo, elas não entendem tão bem quanto uma pessoa mais jovem que tem a Cristo. Muito mais jovem. Paulo falando para Timóteo, inclusive, ninguém despreze a tua mocidade. Voltando aqui para Salmo 119, verso 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-los aí até o fim. Então nós guardamos porque Deus nos ensina, Deus nos dá força para cumprir, Deus nos preenche, nos transforma. E agora, agora acabaram de parte de Salmos. Vamos para Provérbios, capítulo 2. Provérbios 2, versos 8 a 11. Vamos achar aqui. Provérbios 2, 8 a 11. Nós lemos assim. Para que guardem as veredas do juízo, ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás... Vamos ver o 7 também. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Para que guardem as veredas do juízo. Então, guardar novamente. Então, ele nos dá a sabedoria para que nós guardemos as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade de todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Esse é o princípio, essa é a promessa. É isso que precisamos, Cristo em nós. Agora, Provérbios 3, 1 e depois o 21. 3, 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Ou seja, nossos pensamentos devem guardar. Devemos ficar pensando nos mandamentos de Deus, repeti-los, cantar sobre eles e muito mais. Vou colocar um link de uma música de alguns mandamentos que tem em espanhol, muito bonito, e é parecido com o português e espanhol. Vocês podem ir olhando a letra e vai estar falando sobre alguns dos mandamentos. Não tem todos, mas tem alguns. Vou colocar. E vamos ver aqui o capítulo agora 3:21. Capítulo 3, 21 de Provérbios. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então devemos guardar a verdadeira sabedoria que é Jesus. Guardá-la, a mesma expressão. Veja só, devemos considerar a Cristo e devemos considerar a lei de Deus num patamar semelhante de importância, porque eles estão conectados, são um e a mesma coisa. Cristo e o seu caráter, que é representado na sua lei, é Cristo, ambos. A lei não é algo separado de Cristo, é Cristo, o seu caráter, sua justiça e a sua misericórdia revelados, e é perfeita. A má compreensão da lei leva muitos a pensarem que ela é algo separado, mas não é. Porque o cumprimento da lei é o amor, e Jesus é o amor, nós lemos. Então, vamos lá. Provérbios agora, capítulo 4, versos 5 e 6. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não a abandones, ou seja, a sabedoria, e ela te guardará, ama e ela te protegerá. Então, se eu não abandonar Jesus e amar a Jesus de fato, mais do que não abandonar, amar a Jesus, ele me guardará. Essa é a promessa. Que promessa linda. 4:13 agora.
Apega-te à instrução e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Novamente, quem que é a nossa vida? Jesus, e é a instrução, e é a sabedoria, e é o entendimento. Então, a lei de Deus tem esse papel de nos aproximar de Cristo, o verdadeiro entendimento da lei de Deus, não um entendimento superficial e errado. E 23 agora, 4, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então devemos guardar nosso coração, e como? Com os mandamentos de Deus nele. E o que mais? Provérbios 6, 20. Nós lemos assim. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Guardar o mandamento do pai, não deixar a lei. Novamente isso, né? E tudo nos pensamentos. Como é que nós guardamos os pensamentos? Mantendo a lei, pensando, meditando, e não deixando os pensamentos irem sobre qualquer tema que vier a vontade ou vier a sugestão. Satanás sugere muitos pensamentos, que os rejeitemos e pensemos em Cristo. Provérbios 13, verso 3, nós lemos assim. O que guarda a sua boca conserva sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então, o que guarda a sua boca conserva sua alma. Então, devemos guardar a nossa boca, devemos guardar o nosso coração, os nossos pensamentos, para que não falemos demais, porque se falarmos demais, nós nos destruímos. É o que está dizendo o verso 6 aqui. A justiça guarda o que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Então veja só, a justiça ela vai guardar o que é de caminho certo. A mesma palavra, guardará. Jesus é nossa justiça. Jesus, justiça é nossa. Esse é um texto que está em Jeremias capítulo 23. Uma profecia de Jesus. Jeremias 23, versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Se referindo a Jesus, né? Sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará. O Senhor, justiça nossa. E isso aqui, o Senhor, letra maiúsculo, Jeová, justiça nossa. Jesus é a nossa justiça, Jesus é Deus, Jesus fez carne, Jesus se tornou o Salvador de Judá. E é isso aí, incrível. Voltando aqui para Provérbios, agora... Não, aqui acabou. Vamos ver ali nesse contexto do 13:6, que a justiça guarda o que é de caminho certo. Deuteronômio capítulo 6, verso 25. Vamos só ver isso aqui. Deuteronômio 6, 25. Nós lemos assim. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, quando nós tivermos cuidado de cumprir, isso vai ser justiça para nós. Por quê? Porque Deus olha para isso e Deus transforma o nosso coração com a presença dele e ele dá a força e nos dá a justiça. A justiça não vem pelo que nós estamos fazendo. Eu fiz isso agora, isso é minha justiça. Não, será para nós justiça quando o quê? Tivermos cuidado de cumprir todos os mandamentos. A gente não consegue cumprir os mandamentos ali, mas quando a gente tem o cuidado de cumprir, se esforça e tenta e cai, e daí percebe, Senhor, não consigo, me ajuda. E aí a gente recebe a força de Deus e aí a gente é ajudado, aí nós nos tornamos cumpridores da lei, cheios de justiça e misericórdia, porque nós vimos que Deus teve misericórdia e tem misericórdia de nós. Então, a verdadeira obediência à lei de Deus não vai nos tornar como os judeus, os fariseus, que tentavam, não conseguiam, mas aí encheram de regulamentos e coisas, e daí naquela multidão de cerimônias e regras, eles tentavam então proteger a lei, guardar a lei, mas eram muito críticos com todos aqueles que não conseguiam seguir todas as normas dele, e eles de fato nem queriam mexer com o dedo todos aqueles fardos pesados, porque quando convinha para eles, eles mudavam, eles faziam algo diferente, não, mas para eles podia, para os outros não podia. Então, esses dois pesos, duas medidas, essa hipocrisia, Deus abomina isso, mas o verdadeiro coração sincero e desejoso de cumprir a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus, Deus abençoará. E quando tivermos esse cuidado de cumprir todos os mandamentos, isso vai ser para nós justiça. Deus é que nos concede essa justiça, Ele que nos auxilia. Ele. É esse contexto. E quando nós vemos no próximo texto ali, agora em Gênesis 15, verso 6, veja só Abraão, como é que foi com Abraão. Gênesis 15, verso 6. Nós lemos assim. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Então ele acreditou. E ele fez o que ele acreditou de fato. Deus falou para ele fazer algo muito difícil, e ele fez.
E isso foi imputado como justiça. Isso antes, inclusive, né, de ser imputado. Ele creu que Deus ia dar um filho para ele, mesmo que não tendo nenhuma possibilidade humana, porque ele era idoso, a esposa idosa, e mesmo quando era nova, não tinha filhos, porque era estéril. Então, você vê como Deus é maravilhoso. Continuando agora, Provérbios 13. Provérbios 16. Tem um antes ainda. Tiago 2, 20 a 26. Vamos lá, esse é interessante. Tiago, capítulo 2, versos 20 a 26. Lemos assim, ó. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Então, olha só, a fé sem as obras é morta. Tiago 2:20. Queres saber, né? Ele está perguntando. Porventura, verso 21, porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Já começou naquele momento em que ele acreditou que Deus ia dar um filho, beleza. Mas quando ele foi ao ponto de cumprir, obedecer a mesma voz, acreditar na mesma voz que estava dizendo, sacrifica o teu filho, mesmo ele sem entender, mesmo sem querer fazer isso, ele fez pela fé. Se cumpriu então essa escritura, né, que diz, creu Abraão em Deus, ou seja, foi aperfeiçoada ainda mais a sua fé, se tornou mais forte, robusta, poderosa em Deus. Amém? Agora, verso 23, 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os expediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então a fé viva vai operar, vai trabalhar. E Paulo mesmo, que é o que falava, o justo virá pela fé, não é por obras, não é isso e aquilo. É verdade, é isso mesmo. É correto, corretíssimo. Mas o próprio Paulo escreveu o quê? Em Gálatas, capítulo... Gálatas, capítulo... Deixa eu me ver... Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 6. Gálatas 5, 6. Novamente, no capítulo 5, ele está colocando aqueles que queriam fazer alguma coisa para ser salvo, e vou me circuncidar, e daí você precisa se circuncidar para ser salvo, e ele falou, não. E no contexto, o verso 6 diz assim, o Gálatas 5, 6. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão têm valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. A palavra que opera produz obras, que operar, trabalha, que faz obras por amor. Então, mas o que tem valor? Não tem valor nenhum o que é a circuncisão nem a incircuncisão. Em Jesus, você está falando quando estamos em Jesus, não tem valor a circuncisão nem a incircuncisão. E quando coloca a circuncisão, é aquele que cumpre todas as normas, as cerimônias e tudo. E a incircuncisão é aquele que não cumpre. Mas sem Cristo, então, quando nós colocamos em Cristo, tanto as obras como a falta de obras não tem valor. Quando nós analisamos isso. Mas o que tem valor? A fé que opera pela obra. Ou seja, eu posso fazer obras, eu posso não fazer obras, mas se eu, em tanto uma como em outra, se eu não tiver fé, não vai ter solução nenhuma. Mas quando eu olho aqui, ó, em Cristo Jesus, a fé nele e dele, que ele que cria em nós a fé, ela vai operar pelo amor. Então ela vai trabalhar, ela vai produzir obras. E isso que é o que nós precisamos entender. Então a fé que opera pelo amor. Então ele está dizendo que a fé vai trabalhar, vai produzir obras. E o próprio Efésios, próximo livro, Efésios capítulo 2, que fala
no verso 8, 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. É muito claro, não vem das obras. Mas olha, muitos esquecem do verso 10, que vai dizer o quê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, somos salvos por Jesus e agora em Cristo Jesus nós somos preparados para o quê? Andar nas boas obras, fazer boas obras em Cristo Jesus, fazer boas obras pela fé, operando por amor. Então, esse princípio é o princípio que é falado lá em Tiago, e que Martinho Lutero teve dificuldade de entender, tanto que ele pensava, não, a carta lá de Tiago, a epístola de Tiago, não é correta, ela devia ser tirada do livro. Ele não entendia isso, mas ele não percebia que o próprio Paulo falava sobre isso. Mas por isso, todos somos limitados, temos dificuldade para compreender algumas coisas, mas Deus vai nos ensinando com muita paciência e amor. Voltando lá para Provérbios, aquele que a gente leu aqui sobre essa parte da justiça, só para a gente revisar novamente, Provérbios 13, verso 6. Veja só que interessante. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Ou seja, a justiça que Jesus nos dá e que opera, que faz o que deve ser feito, que cumpre a lei, por amor, pela fé, essa é como um muro de proteção ao nosso redor. Essa lei de Deus no nosso coração e na nossa vida, nas nossas obras, é uma proteção e nos guarda. E agora, Provérbios capítulo 16, o verso 17, nós lemos assim: os retos fazem o seu caminho desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preservará a sua alma. Então, guardar o nosso caminho é desviar-nos do mal, não permitir que o mal entre em nossas ações, nas nossas palavras, no que fazemos, e não ir fazer as coisas más que há no mundo, que há naturalmente também em nós. Mas que Deus nos transforme, né? Provérbios 20, verso 28 agora, nós lemos assim: benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Veja só, benignidade já vimos que é Jesus, né? E verdade Jesus também, guardam ao rei. Então os líderes que se querem ser guardados de verdade, beijem o rei. Lá em Provérbios capítulo 2, falando, se referindo aos líderes, diz assim, Provérbios capítulo 2, perdão, Salmo capítulo 2, já estava confundido. Salmo capítulo 2, verso 12, beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Os versos 10 e 11 no contexto também de reis e juízes, né? Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Verso 12, beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho. Então veja só, se confiarmos neles, especialmente os líderes, serão bem-aventurados. Jesus, ele guarda os reis, os juízes, mas se eles seguirem o caminho de Deus, deixarem instruir, serem prudentes, amarem a Jesus, beijarem a Jesus, espiritualmente falando, e intelectualmente também. E o verso 28 diz, benignidade e verdade guardam ao rei. Isso aí, e com benignidade sustém ele o seu trono. Agora, Provérbios 22, 12, nós lemos assim, os olhos do Senhor conservam o conhecimento, mas as palavras do iníquo ele transtornará. Então veja só, os olhos do Senhor eles conservam, eles guardam o conhecimento. Então há mais um contexto aí para juntar conhecimento, os olhos de Deus, eles veem todas as coisas, os olhos de Deus revelam para nós o caminho que devemos andar. Deus está vendo tudo e Ele sabe, e se nós mantivermos nossos olhos nele, Ele nos guiará. Por quê? Salmo 32, o verso 8, diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. No inglês diz, na King James diz, instruir-te-ei e ensinar-te-ei no caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Guiar-te-ei com os meus olhos ali no Salmo 32, 8, perdão. E aqui, né, no contexto que os olhos do Senhor, eles que guardam o conhecimento. Deus vê tudo, Deus sabe tudo.
Então, se nós olharmos para ele pelos olhos de Deus e pelos olhos de Jesus, nós podemos saber o que precisamos, ter acesso ao conhecimento limitado. Então, indiretamente, nós sabemos tudo, apesar de não sabermos conscientemente de muitas coisas, mas podemos confiar em Deus. Por isso que bem-aventurados aqueles que nele confiam. Porque Deus vê tudo, Deus sabe tudo. Então, os olhos de Deus, eles conservam o conhecimento. Porque mais as palavras do iníquo, ele transtornar. Então, deixemos as nossas palavras naturais, que são iníquas. Fiquemos quietos e deixemos que Cristo fale por nós, em nosso lugar e por meio de nós. Que falemos mais das palavras de Cristo e não das nossas próprias. Agora, Provérbios 22, ainda o verso 20... Não, perdão, aqui. Provérbios 23, 26 agora. 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. E a palavra ali, os teus olhos guardem os meus caminhos, observe. Então, esse contexto de guardar, de uma menina do olho, né? A menina do olho, ela observa, mas não só observar e entronizar, deixar de ser gravado no local de prioridade na nossa mente. Agora, os próximos textos estão alguns em Isaías, outro em Jeremias e outro em Lucas. Vamos lá. Isaías capítulo 26, o verso 3. Isaías 26, 3. Nós lemos assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, esse conservarás, tu guardarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, que nossa mente esteja firme em Deus. Porque ele confia em ti. Se confiemos em Deus, aí Deus nos guardará em paz. Agora, Isaías 42, verso 6. Nós lemos assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e o tomei pela mão, e te guardarei, olha só a palavra, e te darei por aliança do povo, para a luz dos gentios. Deus falando a respeito de Jesus. E a promessa ali, né, o verso 7 e 8. Se olharmos desde o 5 até o 7, na verdade. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e espraiou a terra e tudo quanto produz, e que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Então Deus dá a vida, o espírito, a respiração. Colocando num contexto, a respiração e o espírito são, no paralelismo hebraico, sinônimos. Então, quando fala o espírito, é essa energia vital, a respiração, o fôlego, e não uma entidade que sabe das coisas fora de nós. Isso não é bíblico. E os mortos nada sabem. Eclesiastes 9:5. Os mortos sabem coisa nenhuma. Verso 6 ali: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e eu tomarei pela mão, te guardarei, e te darei por aliança do povo para a luz e para a luz de Deus. Deus guardou a Jesus quando ele esteve aqui na terra. E o verso 7: Para abrir os olhos aos cegos e para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. E agora o Lucas 4, 18 a 20, quando nós vamos lá. Lucas 4, 18 a 20. Vamos achar aqui. Lucas 4, estou quase lá. Nós lemos assim, Lucas 4, 18 a 20. Quando Jesus ele for, falar ali no contexto, nós analisarmos versos 14 a 17. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas sinagogas, nas suas sinagogas, lá na Galiléia. Perdão, voltou para a Galiléia, isso aí, e ensinava nas suas sinagogas, e por todas era louvado. Aí o verso 16: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Verso 17: E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, abrir os olhos dos cegos, tirar a prisão dos presos. Uma parte disso lá está em Isaías 42, 6, que nós lemos. E outra parte também está em Isaías, que eu vou ler aqui. Isaías 61, versos 1 e 2, O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade
liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Isaías 61, 1 e 2. Quando nós vemos aqui que Jesus ele citou essa profecia, né, o verso até o verso 19, vamos ver os versos 20 e 21. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então Jesus diz exatamente nesse contexto que hoje se cumpriu. Aquele dia se cumpriu. E aí, agora para encerrarmos, Jeremias capítulo 31, verso 6, nós temos assim: porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião. E subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. É interessante que a palavra aqui, vigias, é a mesma palavra daquela de guardar, os que guardam. E devemos então nós guardar a lei de Deus, guardar a Cristo, e também dizer a outros, sermos guardadores das verdades espirituais, primeiro em nossa vida e também para os nossos familiares, os nossos patrícios da mesma terra, os nossos concidadãos, e mesmo todos os habitantes da terra. Nós temos essa missão, né, numa escadinha, e cada um tem a sua missão num lugar específico. E aí esses vigias, nós como vigias e guardadores dos oráculos de Deus, somos chamados: levantai-vos e subamos, que digamos, né? Subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus, que convidemos as pessoas para subirem, se aproximarem de Deus. Queridos, vamos encerrar o nosso estudo de hoje por aqui, aprendendo um pouquinho melhor a respeito do guardar. A lei de Deus, guardar a Cristo, e Cristo nos guarda. Sua lei nos protege. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua verdade, pela Tua palavra, pelos ensinamentos. Enche-nos do Teu Espírito, ajuda-nos a viver isso que aprendemos, colocar em prática, e seja uma realidade em nossas vidas. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Espírito de Deus esteja conduzindo e abençoando a cada um. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde a cada um. Um abraço.